Amanhã, dia 23 de abril, é o Dia Nacional da Educação de Surdos. O Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. O acesso delas à educação é um direito constitucional e essa discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Desde criança, Natália Basílio dribla as dificuldades impostas pela surdez profunda e pela baixa visão. Primeiro, ela foi matriculada em uma escola particular, mas não conseguiu ser alfabetizada. Depois, em uma escola pública e com monitoria específica para deficientes auditivos, ela aprendeu a ler e a escrever. Hoje, aos 27 anos, Natália continua os estudos e conta com o apoio da intérprete Marcele Góes. Ela está prestes a se formar em letras pela Universidade de Brasília. Ufa! Que alívio! Era um sonho dela no futuro fazer o mestrado, doutorado, trabalhar na profissão de professora, vai ensinar para surdos ou para surdos e ouvintes ou surdos cegos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população brasileira é composta por surdos, ou seja, mais de 10 milhões de cidadãos. A inclusão deles e de pessoas com outros tipos de deficiência é um tema recorrente que já tem sido debatido pelos tribunais, principalmente depois que foi instituída em 2020 a nova Política Nacional de Educação Especial por meio de um decreto presidencial. A medida prevê a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições especializadas e não mais em conjunto com os demais alunos. Partidos políticos entraram com ações no Supremo Tribunal Federal contra a mudança. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que já convocou uma audiência pública para discutir o tema. Ressalto que na seleção dos habilitados e na montagem da programação, buscamos prestigiar as diferentes abordagens do tema, conferindo a todas elas um espaço adequado de exposição a partir das falas de diferentes expositores. O assunto é complexo e divide opiniões. Está cientificamente provado por diversos estudos acadêmicos, os quais não dá tempo de relatar nesse curto espaço de tempo que temos. A educação inclusiva vigente priva o direito linguístico dos surdos e o espaço linguístico acessível aos surdos em turmas que são constituídas de estudantes surdos rodeados de uma média de 30 estudantes não surdos para a preservação da segunda língua nacional, a Libras, além da primeira língua, a língua portuguesa. Devemos seguir princípios que são de extrema relevância. Por exemplo, primeiro, todas as crianças devem ter o mesmo acesso à educação. Segundo, crianças aprendem melhor quando aprendem juntas, como é o caso dos surdos. Terceiro, a diversidade deve ser conhecida e celebrada. E quarto, oportunidades para participação com igualdade devem ser aumentadas. Bom, e para repercutir o assunto, agora eu converso ao vivo pela internet com o especialista em Direito Educacional e integrante da Comissão de Direito Educacional da OAB-DF, Henrique de Mello Franco. Olá, Henrique, seja bem-vindo, boa tarde para você. Bom, eu queria que você falasse primeiro sobre os avanços em torno dessa educação inclusiva, em torno do ensino para as pessoas que têm deficiência auditiva. Olá, boa tarde. Bom, os avanços na área do direito, eles já vêm de muitos séculos e muitas décadas, inclusive na área de pessoas com deficiências e também das pessoas especificamente com problemas auditivos. Então, temos a legislação, que é o decreto de 2020, mas que ele já vem em linha com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e outras legislações da década de 80 e 90. Eu acho que o reconhecimento também, né, de que é um direito, é um passo muito importante, né, Henrique? Exato. Antes de
de verificar qual a melhor maneira de tratar uma pessoa necessitada, é reconhecer que essa pessoa necessitada existe, né? Então, a existência dela é o primeiro passo, o merecimento dela quanto ao atendimento também faz parte, e só, finalmente, debates instrumentais de como realizar o melhor atendimento. O debate realmente, o assunto é muito complexo, já chegou ao Supremo Tribunal Federal, tivemos audiência pública sobre o ensino inclusivo. Quando a gente fala em pessoas com problemas auditivos ou as pessoas surdas, o assunto se torna mais complexo ainda, mas em linhas gerais, quais são os principais gargalos no que se refere à efetivação desse direito, à legislação vigente no país, Henrique? Muito bem. Eu tenho a impressão que o principal gargalo não está na existência de legislação. Nós já temos muitas normas bastante razoáveis na área de ensino, por exemplo, desde, no mínimo, a Lei de Diretrizes e Bases, do meio da década de 90, já trata especificamente do atendimento das pessoas com qualquer deficiência, inclusive deficiências auditivas. Então, em termos de legislação, me parece que o Brasil está bem. O gargalo é a efetivação, mãos à obra, né? É colocar em prática todos esses ideais que já estão bem descritos na legislação. Você é da Comissão de Educação da OAB-DF aqui. Na sua avaliação, essas pessoas precisam ser incluídas na escola tradicional, na escola normal, ou você defende ali um certo apartheid, digamos assim, entre aspas, para que as pessoas possam ter um acesso melhor, mais facilitado? O nosso entendimento é que no Brasil só existem dois tipos de escolas. As escolas comuns, que têm obrigação de atender os alunos com necessidades especiais, que são pessoas com deficiências, então são as escolas comuns que devem fazer adaptações, e as escolas especializadas. Essas últimas são para os casos extremos, em que um aluno até poderia ser atendido por uma escola comum com as adaptações, mas ele estaria melhor atendido, com maior qualidade, com melhor desenvolvimento, numa escola especializada. Então, são dois tipos de escolas em que a escolha cabe à família daquele estudante. Como é que você avalia essa discussão em torno do decreto do governo para a instituição de uma política nova nessa área? Eu tenho a impressão que o decreto do governo está correto, está alinhado à legislação que já existia, que trata da satisfação do que os principais interessados precisam, que são as pessoas com deficiência. Para a grande maioria desses interessados, as escolas comuns com adaptações vão bastar. E para uma pequena minoria, para os casos realmente extremos, as escolas especializadas é que atenderão melhor. Henrique, tanta coisa para abordar ainda, o tema realmente é complexo e tem tantas outras questões, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua participação hoje, viu? E fica aí a reflexão também para essa data de amanhã, a reflexão para o engajamento de toda a sociedade também, né? Na empatia a essas pessoas. Muito obrigada, viu? Perfeito, disponha sempre.